bom dia, sou eu, gente de Deus. Não esquece, se inscreve nesse canal e compartilhar e deixar seu comentário. Antes desse vídeo eu postei um vídeo que era 360, não sei, mas a maioria não tem ideia o que é 360. 370 vídeo é um vídeo que você pode ficar virando o seu celular para você ver qualquer canto do vídeo, tá? Mas esse vídeo aqui não é 360. Essa vídeo aqui é um vídeo muito bacana que eu queria mostrar para vocês e também falar um pouco sobre coisas boas, coisas brasileiras que eu pessoalmente acho top. Nesse vídeo aqui é um vídeo que nós saímos para uma como é que chama essa vídeo mesmo? Essa... A gente foi ver a Esquadrilha da Fumaça. Então, foi as Quadrilhas das Fumaças. Isso, esse dia foi Quadrilhas das Fumaças, gente. E eu achei muito top. Atividade que ajuda para crianças conhecer mais sobre Força Aérea Brasileira, né? Que todo mundo sabe, o mundo todo, Força Aérea Brasileira é top. Melhor de tecnologia, melhor de invenção, melhor de tudo, gente. Então, nesse dia, a gente foi para aproveitar e conhecer essa, como é que chama? Quadrilha da Fumaça, gente. Esquadrilha. Esquadrilha da Fumaça, gente. A gente saiu. Normalmente a gente sai assim, sabe? A gente normalmente tem final de semanas que a gente sai, todo mundo, para aproveitar o final da semana, né? Para mostrar às crianças coisas da cidade. Às vezes tem coisas como coisa astronautas. Coisas, profissões, né? A gente aproveita para mostrar nossos filhos vários tipos de profissões que tem no mundo, né? Que eles podem ver para poder decidir qual tipo de profissão que eles vão querer escolher para eles mesmo em breve ou no futuro, né? Então, a gente aproveite esse dia para sair com eles para mostrar vários tipos de coisa, né? Então, se tem um tipo de show, a gente tenta melhor possível para sair com eles, para mostrar esses lugares para eles aproveitar, para conhecer, para entender como que esse tipo de profissão, né? Se eles têm um tipo de interesse, a gente vai aproveitar para descobrir, para saber realmente se é para eles escolher, para eles mesmo, né? Então é isso. Mas nesse dia era Esquadrilha de Fumaça, que é a minha... Esquadrilha da Fumaça, que são os aviãozinhos que soltam fumaça. Aviãozinhos que soltam a fumaça, né? Que é muito bacana, né? E tinha muito gente lá, né? Tinha muito gente, muito mesmo, não é pouco. Até o nosso vídeo ficou um vídeo muito longo, porque tinha muita atividade. E lá também para andar, chegar até o local, era uma... Como é que chama? Tem que andar muito, né, para chegar lá. Então, nesse dia é isso mesmo. No final das semanas a gente sai com as crianças para esses lugares que eu estou falando, né? Então, eu achei muito bacana e queria mostrar para vocês como que
essa Esquadrilha da Fumaça, né? Que eu, pessoalmente, foi o meu primeiro vez conhecer e também ver como que a Quadrilha da Fumaça aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, eu nunca tinha experiência mesmo com esse tipo de atividade, né? Então, por isso eu queria mostrar esse vídeo para vocês e também falar um pouco sobre coisas que eu acho muito bacana do Brasil. Eu lembro que a gente foi para Independência do Brasil, né? Dia do Independência do Brasil. E aquele dia, gente de Deus, eu fiquei muito, muito feliz e também estava muito, não sei se meu português está certo, orgulhoso, né? Orgulhoso do Brasil. Porque quando a gente chegar lá, todo mundo tava de roupa de Brasil. Mas eu tenho esse vídeo também que, com certeza, eu vou mostrar a vocês esse vídeo também. E coisas bacanas que vocês têm que saber sobre o Brasil. O Brasil sempre dá chance para as crianças, né, que quer conhecer coisas, né? Lá na minha terra, normalmente, eles não dão tanto criança chance para ter acesso desses lugares, né? Não sei, mas eu acho muito bacana que tudo estava aberto para todo mundo entrar para conhecer, né? E também tirar vídeos e fotos, né? Família. Lá na minha terra, normalmente, esses tipos de coisas nunca acontecem lá na minha terra. E uma coisa bacana também que eu achei como é que chama? Essa Esquadrilha da Fumaça, tinha música, né? Tinha muitas outras atividades para as crianças participarem, né? Se quiser. Tinha pessoas que estavam cantando, né? Música, basicamente tinha música, né? E tinha alguns, como é que chama? Algumas atividades que está disponível para todo mundo, né, que quer participar também, né? E eu achei muito, muito bacana. Sempre eu gosto de falar sobre organização do Brasil. Organização do Brasil é uma coisa que é espetacular, entendeu? É espetacular. Sempre o Brasil tem uma organização espetacular. Olha, antes de fazer um tipo de show, ou um tipo de como é que chama? Esse tipo de atividade, né? Tudo está bem organizado. Tem um lugar para fazer xixi, tem um lugar para comer, tem um lugar para... Basicamente tem tudo. Tem um lugar para pôr lixo, tem... Organização, o Brasil sempre tá na frente de muitos países, entendeu? Assim, muitos países mesmo. O Brasil tá bem na frente. E sempre eu gosto de falar sobre essa parte de organização, porque para quem que não conhece fora do país ou nunca viajou fora do país, nunca vai me entender que o Brasil simplesmente é um mundo primeiro, entendeu? Por quê? Quando você viajar fora do país, tudo que você vai achar na Europa, no norte-americana, os países que o mundo simplesmente chama eles como primeiro mundo, a mesma coisa que você, quando você chegar aqui no Brasil, você vai achar
Por que eu estou falando isso? Quando eu cheguei aqui no Brasil, tá? Eu saí do, como é que chama? Do São Paulo para Brasília. E quando eu cheguei no Brasília, tá? Porque eu já postei essa história, como foi minha viagem quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas agora eu quero falar um pouco sobre como que foi para mim quando eu escolhi para vir para Brasília. Entendeu? E quando eu cheguei no Brasília, até hoje eu estou impressionado com o jeito que tudo está organizado aqui no Brasil. Entendeu? Aqui no Brasil, eu sei que cada uma cidade é diferente, mas o Brasília é um lugar espetacular, entendeu? E eu não me arrepender para escolher para vir para morar aqui no Brasília, porque eu lembro lá no São Paulo, antes de decidir para vir para cá, um meu amigo que recomendou essa Brasília para mim, que falou para mim que o Brasília é um lugar muito tranquilo, que tem muita oportunidade, tem muito trabalho para... ele falou para mim que tem muita oportunidade aqui, entendeu? Assim, eu posso ver aqui, tem muito trabalho, tem, como é que chama? Tem coisas para fazer, né? Não vou ficar sem emprego, alguma coisa, entendeu? Mas também eu perdi tudo. Então, basicamente, não tinha nenhum como para eu alugar um kitnetzinho para eu morar ou para eu ficar, entendeu? Porque se é para fazer isso, eu vou precisar de dinheiro para fazer essa tipo de, como é que chama? Para alugar, entendeu? Então, quando eu cheguei no Brasília, eu não tinha... Gente, olha como bonito que é essa vista com avião aí. Minha família aproveitou bastante. Então, isso, quando eu cheguei aqui, eu cheguei lá na rodoviária. Sabe o que é engraçado? Lá na minha terra, simplesmente, jeito que tem metrô aqui, lá o nosso metrô não funciona assim, entendeu? Não. Jeito que tem o metrô lá, aqui no Brasil, lá não tem o metrô igual, como é que chama? Igual o jeito que vocês têm metrô aqui. Porque o nosso lá é trem, entendeu? É um tipo de trem que a gente tem lá. A gente não tem o tipo metrô que vocês têm aqui. E quando eu cheguei no Brasília, né? De São Paulo, eu desci lá no Parkway. Park. Aquela Park Shopping, né? Park Shopping tem uma estação do terminal do ônibus que vem de todo canto do Brasil, né? Então eu desci lá e quando eu desci lá, o que eu fiz? Eu não sabia o que era para fazer mais, entendeu? E eu cheguei, eu acho que foi meia-noite, né? Eu cheguei aqui meia-noite. Não foi meia-noite, sorry. Desculpa. Foi de manhã, muito de manhã cedo. Né? Às 4 horas da manhã que eu cheguei aqui no DF. Eu simplesmente decidi, então, eu vou procurar aonde que é centro da cidade, tá? Centro da cidade, para poder ir a esse lugar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei aonde que é centro da cidade e qual ônibus que dá para pegar para me levar para centro da cidade, né? E o pessoal lá no terminal do ônibus que vem de São Paulo para cá, me falou que tem taxistas aí que pode me ajudar
com essa informação. Então eu fui lá e sorte, o taxista que eu fui falar com ele falava um pouco inglês, um pouco, não muito, mas um pouco, e dava para comunicar com essa taxista. E eu falei para ele que eu estou procurando um centro, né, centro da cidade. E ele falou, tem vários tipos de centro, mas qual que eu estou procurando? Eu falei para ele, eu estou procurando um centro, um square, né? Ele falou, então, ele conhece um square, mas para ir lá eu tenho que pegar metrô ou ônibus de um lugar que chama rodoviária, né? De um lugar que chama o quê? Rodoviária. E o que ele fez? Uma coisa também que eu achei ruim, depois eu achei ruim, só que também não dá pra eu achar ruim, porque eu não sabia como que é as coisas, né? E essa taxista, ele falou pra mim que um melhor lugar pra eu pegar um ônibus ou pegar, como é que chama? O metrô, é pra ir pra um lugar que chama Plano Piloto, né? Plano Piloto. E eu falei, tá bom, então, quanto que é para me levar para Plano Piloto? Ele falou, de lá para Plano Piloto, tudo depende de quanto que como é que chama? Quanto a distância, né? Quanto distância que vai aparecer aí. E eu falei, tá bom, então, se ele pode me levar, eu agradeço. E ele me levou para Plano Piloto. Entendeu? Porque eu não sabia que tinha um metrô lá aquela terminal do Park Shopping, do ônibus. Eu nem sabia que tinha essa, como é que chama? O metrô para pegar para aquela centro que ele falou para mim. Porque ele falou tem um centro que chama Centro de Taguatinga, né? E ele vai me levar lá no rodoviária e eu posso pegar uma ônibus de lá para como é que chama? Para esse centro que eu estou falando, né? E simplesmente foi isso mesmo. E ele me levou para rodoviária. Gente, desculpa, meu filho que tava ele tá precisando que ajude ele a fazer alguma coisa, por isso não tá conseguindo falar direito. Mas desculpa. Então, o taxista me levou para rodoviária. E quando a gente chegar lá no rodoviária, o que aconteceu? Ele me deixou lá e mostrar uns terminal de ônibus, né? Que dá para pegar ônibus para qualquer canto do Brasília. E falou para mim, quando eu chegar lá, é para eu falar Taguatinga, tá? Ele falou ônibus Taguatinga. E ele me deixou lá, tudo bem. Eu desci e paguei ele e andei para... Como é que chama? Eu andei para Plano, onde é o terminal do ônibus, né? Para pegar o ônibus que ele falou. Eu cheguei lá, eu mostrei o papel que está escrito Taguatinga Centro, né? Taguatinga Centro. E um rapaz me indicou um ônibus que vai para Samambaia, sabe? Só que ele falou para mim que era esses ônibus que a gente pode usar para Taguatinga Centro. Então, essa parte eu lembro muito bem que eu peguei um ônibus que está escrito Samambaia nessa ônibus, né? E eu levei esse ônibus. Eu peguei esse ônibus e o ônibus estava andando e
eu achei muito longe mesmo. A gente tava indo e não tava chegando. Meu primeiro vez, né? Que eu peguei o ônibus para ir para Taguatinga. Só que a gente tava indo e a gente não tava chegando. É muito longe. Então, a gente tava lá no... como é que chama? Tava andando no ônibus. E o que acontece? Andou. E finalmente, ele me deixou lá no Taguatinga Shopping. Porque todo mundo desceu, né? Todo mundo desceu e eles me perguntam aonde que eu vou descer. E eu falei para ele que Taguatinga Centro. Eu falei o lugar que o rapaz mostrou no papel. E ele falou para mim que essa ônibus, essa Samambaia, não é Taguatinga Centro, é Samambaia. Mas eles vão me deixar um lugar que é perto de Taguatinga Centro para eu andar para Taguatinga Centro. Mas esse lugar que eles vão me deixar é um lugar que é muito perto de Taguatinga Centro. E quando eu chegar lá, eu vou ver que tem essas luzes coloridas, né? Lá eu vou saber que é Taguatinga Centro. Eu falei, tá bom. E então a gente, finalmente a gente chega lá no Samambaia. E lá no Samambaia, ele me levou direto para de volta, né? E me deixou lá no como é que chama? Taguatinga Shopping. Ele me deixou no Taguatinga Shopping. E quando ele me deixou no Taguatinga Shopping, eu tenho que andar até, como é que chama? Até centro, porque eu desci lá e ele só fazer um dedo assim, só para me mostrar. Ele falou andar direto lá até o final, lá é Taguatinga Centro, eu vou chegar lá. E sabe que hora era? Era que horas mesmo? Era que horas mesmo? Ou era 10 horas? 10 horas. Gente, foi uma bagunça, tá, gente? Foi uma bagunça. Sabe o que é bagunça? Foi uma confusão, porque eu não sabia como que é as coisas, o que eu vou fazer, e pronto. E o horário que eles me deixaram era 23 horas de noite, quase meia-noite. E ele me deixou lá. E eu andei sozinho de Taguatinga Shopping até eu cheguei em centro. Eu andei até eu cheguei em centro de Taguatinga. Então, e também não sabia, né, que é muito longe, não muito longe, um pouco longe de Taguatinga Shopping, mas graças a Deus eu consegui andar essa hora que é 23 horas, entre 23 horas e 12 horas da manhã, meia-noite, né? Meia-noite. Então, foi isso. E eu andei até Taguatinga Centro e eu vi que tinha luz coloridos, luz de como é que chama? Luz de Natal, né? Porque aquela época era época que tá chegando o Natal. Então tudo tava bem decoradinho, né? E eu cheguei lá, não tinha ninguém na Praça do Relógio, só tinha esses moradores do rua e eu só tava com minha mochila. Eu coloquei minha mochila no banco, né? E sentei um pouco
E depois eu tava com sono. E eu coloquei minha mochila e deitei em cima da mochila, né? Eu tava com sono, eu falei, pronto, eu vou dormir aqui. De manhã eu vou saber o que eu vou fazer de manhã. Mas, infelizmente, eu me finalizei dormindo lá no, como é que chama? Lá na Praça do Relógio. E eu fiquei lá muitos dias. Eu acho que eu fiquei quase 3 semanas lá na Praça do Relógio. E eu dormi lá no mesmo banco. Mesmo banco. De manhã, quando é de manhã, eu acordava, andar um pouco pelo centro e o que eu fiz? Eu falei com algumas pessoas e essas pessoas não falam inglês, só falam português. Eu não falo português e eles me deram comida. Muitas pessoas me ajudou lá no Praça do Relógio, me deu comida e finalmente eu encontrei uma pessoa que fala inglês. E essa pessoa que fala inglês foi uma pessoa que me ajudou também, né? E era um africano que eu encontrei. Ele me perguntou aonde é meu país de origem. Eu falei, meu país de origem é Gana. Ele falou, ele vê que eu estava dormindo essa praça quase uma semana. Que foi? Eu não conheço alguém? Eu falei, não, já deu quase 3 semanas que eu tá nessa praça. Só que eu não falo a língua e eu não conheço ninguém, né? E ele me perguntou que se eu tenho documento. Eu falei, não tenho nenhum documento além de meu passaporte e essas coisas. Mas o resto das minhas malas foi roubado lá no São Paulo. E ele falou para mim, tá bom, não se preocupe, eu vou te dar uma dica e vou te ajudar para você ir um lugar que é imigração. Você vai lá e pedir refugiado. E eu falei, pronto, ele vai me ajudar. Ele me deu, eu acho que R$30 naquela época. É muito dinheiro, e R$30 que ele me deu. E eu peguei ônibus, naquela época um ônibus era R$1,50. Não, foi metrô. Eu peguei metrô e desci lá no metrô e descer no plano piloto, lá no final. A estação do metrô final, né? Centro de metrô. E quando eu desci lá, eu saí do metrô e pedi para a pessoa que eu estou procurando um ônibus que vai para o aeroporto, porque era lá que é para ir, para pedir ajuda de imigração, né? E tudo deu certo. A pessoa me ajudou, me mostrou um ônibus que é para pegar, para ir para a imigração. Foi isso, gente. E final da conta deu certo. Foi lá na imigração, consegui refugiado. Fez tudo certinho, né, gente? E consegui. Mas graças a Deus, é muita coisa para falar. Não foi fácil para mim. Mas o taxista que não me ajudou bastante, porque era para mim mostrar um lugar para pegar metrô. Ele para me falar que o metrô fechou, né? Então é para eu esperar lá no terminal do metrô para poder terminal do ônibus para poder pegar o metrô quando abrir metrô. Mas ele não falou nada, ele só me levou e eu paguei muito dinheiro para ele. Eu lembro que eu paguei R$80 de lá para rodoviária. R$80, eu lembro bem. E foi isso, minha viagem para cá, como que tudo foi quando eu cheguei no Brasília. Gente,